Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Silos e Secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo Tronco Coima. Robuste. Tronco Robuste. Único com estrutura de arcos monobloco. Uso de fixadores especiais. Guilhotinas de correr. Preparado para as balanças eletrônicas Coima. Sistema anti-ruídos. Pisos anti-estresse. Trincos de manejo rápido. Robuste. 5 anos de garantia. Tronco Robuste. Segurança para você e bem-estar para seu rebanho. Coima. Aqui o peso é bruto. Ótima tarde para você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é dia 9 de março, quarta-feira. Você vai ver nesta edição. Você vai saber sobre as expectativas para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será apresentado logo mais às 14 horas no horário de Brasília. No caso dos estoques internacionais de soja, a expectativa é que se tenha uma alteração para cima. Aqui no Brasil, a consultoria Celeris reduz a sua estimativa para a safra brasileira do grão. Queda no preço do café robusto é explicada por uma diminuição de demanda. E ainda nessa edição você vai ver que a comercialização do milho da temporada 15/16 já chega a 60% no estado do Mato Grosso. Você tem informações do mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. A partir de agora é o Agricultura BR no ar. O Agricultura BR começa trazendo as informações sobre a soja nos Estados Unidos, operação na Bolsa de Chicago. Há uma expectativa de estoques maiores nos Estados Unidos, estoques maiores internacionais também. Pode haver uma situação de aumento na produção da Argentina, do Brasil, aqui na América do Sul também. Essa é uma expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou pelo menos os operadores e analistas, em cima do relatório que será apresentado logo mais às 14 horas. E nós tínhamos soja operando durante todo o dia em queda. Há pouco ela retomava um movimento de alta, de leve alta. Vamos saber como é que a soja vem agora e vem operando em campo positivo, Juliana. Neste momento, posição de março ganha 0,25% e é negociada a 8 dólares 79 centes, 8 dólares 81 centes agora, aumentou de repente, veio com uma alta agora de 0,39% no mais curto prazo. Maio veio com negócios em elevação de 0,22% a 8 dólares 86 centes mais 50 por bushel. Julho tem negócios a 8 dólares 91 centes mais 75 bushel, alta de 0,19%. Agosto, 8 dólares 93 centes mais 75 bushel, elevação de 0,16%. Soja inverte na Bolsa de Chicago e passa a operar em alta neste momento. É um dia de expectativa para o mercado internacional de grãos, né? Aqui no Brasil, o destaque continua sendo o dólar. A moeda americana fechou ontem na menor cotação do ano de 2016 a R$ 3,73. Na manhã de hoje operava ainda mais baixo, chegava a quase a R$ 3,70. Vamos aos números de agora então para o dólar comercial negociado no Brasil e cai para baixo desta marca, cai para baixo de R$ 3,70, dólar comercial neste momento e é negociado a R$ 3,69, mais 3, com uma queda que já passa do 1%, queda agora de 1,25%, agora 28%. Moeda americana continua mostrando essa tendência de baixa aqui no país. Bom, e como nós já dissemos, hoje há uma grande expectativa sobre o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório traz o posicionamento dessa instituição, que é a mais importante do mundo quando se fala em relação à produção internacional de grãos. Aqui para o Brasil, é sempre muito importante estar de olho nessas informações do relatório
dos relatórios, na verdade, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, principalmente quando é o de oferta e demanda, porque ele traz um posicionamento para todo o cenário global, produção brasileira, estoques do Brasil, de toda a América do Sul e de todo o mundo, em todos os tipos de produção. É por isso que ele é tão relevante. Bom, e hoje nós vamos ter esse relatório, ele será apresentado exatamente às 14 horas e 15 minutos. Esse relatório ainda não dá para ser visto dentro do Agricultura BR, mas você vai ver na terceira edição e também amanhã, nessa edição de meio-dia, a segunda edição, que é a mais importante do Agricultura BR, com todos os seus detalhes. Mas em relação à produção internacional de soja, há uma expectativa de aumento dos estoques. Os estoques devem ser ampliados de acordo com os operadores de mercado dos Estados Unidos e também alguns analistas que foram consultados. Nós vamos ver agora como é que fica a situação da mínima, máxima e a média esperada para o dia de hoje para a soja, estoques internacionais. Lembrando que no relatório de fevereiro, esses estoques foram estimados em 80 milhões de toneladas. Vamos trazer aqui então os números. Nós temos aqui os números para as expectativas de estoque dos Estados Unidos. Nós temos aqui, fevereiro veio com 80 milhões 400 mil toneladas. Esse foi o relatório que foi apresentado no mês passado, trouxe um estoque internacional em 80 milhões e 400 mil toneladas. A mínima que é esperada para o dia de hoje é de 80 milhões de toneladas, portanto, praticamente igual ao que se teve no relatório de fevereiro. A média já fica acima mesmo, 81 milhões de toneladas de estoque para o cenário internacional em relação à soja estocada no mundo. E a máxima, 82 milhões e 400 mil toneladas, expectativa para o relatório de hoje, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve trazer surpresas para a soja. Tem expectativas de aumento na produção de leve no Brasil, para a soja, também na Argentina, estoques americanos que podem ficar maiores, entre outros destaques que você confere nesta edição. A consultoria Celeris reduziu em 700 mil toneladas a sua estimativa para a produção brasileira de soja da atual temporada 15/16. Esta nova previsão aponta para uma colheita de 99 milhões e 100 mil toneladas da oleaginosa. E a redução foi causada pela falta de chuvas na região produtora do Mato Piba, principalmente no mês de fevereiro, que quase não choveu nos estados produtores. Vale a gente lembrar que no mês de fevereiro, outras consultorias e também órgãos oficiais reduziram a sua estimativa para a produção brasileira de soja. Vamos relembrar quais são essas projeções agora? Veja conosco na sua tela as últimas projeções para a safra brasileira de soja aqui no Brasil. Em primeiro lugar, você vê a consultoria Celeris, que, como eu comentei há pouco, reduziu para 99 milhões e 100 mil toneladas a sua estimativa. A consultoria Agroconsult também já havia reduzido, saindo da marca de 100 milhões de toneladas para 99 milhões e 200 mil. Consultoria Safras e Mercado também estima uma safra agora abaixo da marca de 100 milhões de toneladas, uma estimativa que chega a 99 milhões e 800 mil, enquanto os órgãos oficiais, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a sigla USDA, que você vê aí, estima por enquanto uma produção em 100 milhões de toneladas. A Conab, no seu último levantamento, também reduziu a sua estimativa em mais de 1 milhão de toneladas e agora estima uma produção de 100 milhões e 900 mil. O IBGE não alterou a sua projeção no último levantamento e mantém os números em 102 milhões e 700 mil toneladas de soja. Amanhã, quarta-feira, a Conab e o IBGE apresentam seus novos relatórios que podem trazer números diferentes para a estimativa da produção da soja no Brasil.
Bom, enquanto isso, nos campos, os produtores avançam com os trabalhos de colheita. Em algumas regiões, os trabalhos têm sido paralisados por conta do excesso de chuvas e em outras, os produtores até conseguem avançar com as atividades. A gente vai saber agora como que fica a previsão do tempo para a principal região produtora de soja do Brasil, que é o Centro-Oeste. Vamos falar com a Nadiara, então, direto da Somar Meteorologia, que tem as informações. Nadiara, boa tarde para você. Tem chovido um pouco mais forte em algumas regiões do Centro-Oeste, né? Como que fica o tempo nos próximos dias? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Expectativa para esta semana é do aumento da chuva sobre o centro-oeste do país. Uma área de baixa pressão hoje está se formando sobre a região sul. Amanhã, esse sistema aliado também a uma frente fria gera um corredor de umidade mais intenso sobre o interior do país e as chuvas ganham mais intensidade, principalmente em Goiás e Mato Grosso, onde estão previstos os maiores volumes de água. Deve chover pelo menos 70 milímetros nestas áreas mais escuras e o excesso de umidade pode comprometer as atividades no campo, especialmente a colheita da soja em algumas localidades. Já em Mato Grosso do Sul, o risco de temporais fica mais concentrado entre esta quarta e a quinta-feira, por causa dessas instabilidades que atingem o sul do país, mas no decorrer dos próximos dias a chuva diminui. As pancadas mais fortes devem atingir o norte do estado, mas na faixa sul, especialmente aquela área que faz fronteira com o Paraguai e que foi fortemente atingida por temporais, principalmente no mês de fevereiro, agora recebe menores volumes de água e até pelo menos o dia 13 de março a previsão é de tempo mais seco. Então, em Mato Grosso do Sul, as atividades de colheita da soja devem avançar bem nesses próximos dias. Entre os dias 14 e 18 de março, a chuva diminui em grande parte do centro-oeste. Ainda há risco de chuva forte na divisa de Mato Grosso com o Amazonas e também com o Pará. Nas demais áreas, o volume de água será menor e deve trazer menos transtornos. E principalmente Mato Grosso do Sul é que deve receber os menores volumes de água, então teremos tempo mais seco e as atividades de colheita devem avançar bem. Entre os dias 19 e 23 de março, a chuva ainda mais significativa fica concentrada no extremo norte mato-grossense e nas demais áreas, previsão de pouca chuva. As pancadas até ocorrem, mas com volume baixo de água e não devem paralisar as atividades no campo. A tendência é que a segunda quinzena do mês de março seja marcada pela diminuição das chuvas sobre o centro-oeste do país. Juliana. Certo, Nadiara, obrigada pelas informações. Ainda nesta edição, ela volta com destaques de outras regiões do país. Fabiano. Tá certo, por aqui nós vamos falar a respeito da política nacional voltada para o agronegócio, uma vez que parlamentares têm se reunido para definir temas importantes para o setor. Entre esses temas que estão sendo definidos tem a composição da comissão especial que vai analisar o projeto de lei que cria um marco regulatório, questão do marco regulatório para defensivos agrícolas. Este é o tema da reportagem. Maior consumidor de agroquímicos do mundo, o Brasil conta com uma legislação ultrapassada para regular o comércio e uso desses produtos. O projeto de lei, que abrange todas as normas envolvendo o uso de defensivos no país, começa a ser discutido ainda neste mês. É o que afirma o autor da proposta, deputado Covatti Filho. O objetivo é agilizar o processo de registro de novas substâncias e ampliar a quantidade de opções disponíveis, aumentando a competitividade e reduzindo custos. A comissão especial que vai analisar o projeto é composta por 27 membros e já está quase completa. Depois disso, vem a escolha do presidente e começam as discussões. A expectativa é apresentar ainda neste ano, no Congresso, um texto abrangente que moderniza a legislação, dando segurança para todos os elos da cadeia produtiva. O nosso objetivo é criar uma comissão que pegue todos esses órgãos do governo federal, junto com especialistas, para discutir tudo o que vai acontecer. Nós temos que ser sinceros, porque o que acontece? O defensivo agrícola, ele é um remédio para curar pragas e não tem interferência para o ser humano. A expectativa do autor do projeto é que as discussões com os órgãos envolvidos comecem ainda neste mês. Márcia Prado, para o SBA. Veja no próximo bloco o porquê da queda dos preços do café robusta nos últimos dias. Você vai saber também sobre a comercialização de milho dos produtores de Mato Grosso. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A
Agricultura BR de volta, por aqui é hora de falar sobre o café e a gente começa trazendo em destaque a previsão do tempo para as regiões produtoras. Principalmente na região sudeste, Juliana, importante região de produtora de café arábica e também de conilon, a mais importante do país, a situação climática é bem adversa. No estado do Espírito Santo, falta umidade de solo, falta umidade no ar também, porque as chuvas durante o verão não foram frequentes e não sendo frequentes, a seca continua sobre o estado do Espírito Santo. Já em boa parte do estado de Minas Gerais, principalmente o sul de Minas, São Paulo e também na região produtora do estado do Rio de Janeiro, as chuvas foram frequentes, choveu bastante e a previsão para a produção de café arábica é de recorde. Para café conilon, que é no Espírito Santo, é de quebra de safra. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para a região produtora com a Nadiara Pereira, que volta ao Agricultura BR. Nadiara, a região sudeste está com uma divisão climática ali muito bem definida e o produtor no Espírito Santo e norte de Minas tem sofrido bastante. Exatamente, Fabiano, e essa situação não deve se reverter nos próximos dias, porque por enquanto tem previsão de mais chuva para São Paulo, sul de Minas Gerais, Cerrado Mineiro, também áreas produtoras de café arábica, e essa chuva não deve avançar de forma significativa para o Espírito Santo, Zona da Mata e norte de Minas Gerais. Então, essa situação não deve melhorar, porque na segunda quinzena do mês de março, a tendência é que a chuva diminua em grande parte do país, como já é comum. O mês de março é um período de transição já entre o verão chuvoso e o outono, que é um pouco mais seco. Então, a tendência agora para os próximos períodos é de diminuição da chuva em grande parte do Brasil, então não vai voltar a chover de forma intensa sobre o Espírito Santo. Por enquanto, a umidade do solo segue baixa sobre o Espírito Santo, norte de Minas Gerais, índices abaixo de 10% de umidade e solo bastante encharcado nas áreas produtoras do norte de São Paulo, também sul, Triângulo e também região do Cerrado Mineiro. Agora, para os próximos dias, expectativa de aumento das chuvas. Entre esta quarta-feira e o final de semana, estão previstos volumes de água que podem ultrapassar 130 milímetros na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Essa chuva, apesar de manter o solo úmido, ela pode trazer transtornos para as áreas produtoras e, inclusive, pode vir acompanhado por ventania e granizo. Esses eventos extremos são isolados, não devem trazer transtornos para todas as áreas produtoras, mas não se descarta, então, a ocorrência desses vendavais e também granizo em algumas áreas produtoras. A gente observa que no norte mineiro até pode chover, mas é uma chuva bem isolada e de baixo volume acumulado, e no estado capixaba também. Se chover, é algo muito isolado que não vai reverter a situação. No próximo período, entre os dias 14 e 18 de março, a chuva até se espalha pelo sudeste, se torna mais abrangente, atingindo o norte mineiro e Espírito Santo. Só que o volume de água deve girar entre 5 e 15 milímetros. Então, é uma chuva que deve ocorrer de forma bem isolada, com baixo acumulado e que também não recupera a umidade do solo. Inclusive, neste período, a chuva já diminui entre São Paulo e sul de Minas Gerais. E entre os dias 19 e 23, a situação não muda muito. Vai chover em quase toda a região, mas são aquelas pancadas bem isoladas, típicas de verão, uma chuva rápida e com baixo volume de água. Fabiano. Obrigado, Nadiara. A Nadiara volta daqui a pouco com outros destaques da previsão do tempo, mas a situação continua, muita preocupação sobre o estado do Espírito Santo e com a produção de café conilon do país. Bom, e é sobre este assunto que a gente continua trazendo destaques para você. Olha, mesmo diante de uma expectativa de quebra de safra no Espírito Santo, devido à falta de chuva já há meses no estado, as informações de mercado dão conta de que os preços do café robusta vêm caindo por lá. Os valores saíram do patamar de R$ 400 a saca em meados de fevereiro para alcançar agora por volta de R$ 355, R$ 358. E a gente foi atrás desse motivo, né? O porquê que o preço do Robusta vem caindo com tanta força assim nos últimos dias, mesmo diante de uma expectativa de menos produto no mercado. E o CPEA entrou em contato conosco para trazer essa explicação. O motivo da queda do Robusta é a demanda enfraquecida, tanto no mercado interno do Brasil quanto no mercado externo. No mercado interno do país, os torrefadores, as empresas, indústrias que torram o café para industrializar e vender ao mercado já estão abastecidos, estão à espera da entrada da nova safra de café conilon que começa a ser colhida no mês de abril. Além disso, com o preço relativamente mais baixo do café arábica no mercado físico do Brasil hoje em dia, as torrefadoras estão preferindo fazer a compra desta outra variedade que tem uma qualidade mais elevada ao invés de comprar a variedade conilon.
Conilon. Bom, este é o motivo do mercado interno do país, o porquê que a demanda está fraca. Já no mercado externo, no cenário internacional, as vendas do Conilon brasileiro ao exterior também estão baixas devido à fraca demanda pelos grãos do Brasil, já que o Vietnã, que é o maior produtor da variedade no mundo, colocou mais grãos no mercado. Só no mês de fevereiro, eles elevaram em 25% as suas vendas de Conilon no cenário internacional na comparação com fevereiro do ano passado. Então tá aí explicado para você, produtor de Conilon aqui do Brasil, o porquê desta queda expressiva nos últimos dias. Bom, e agora a gente vai dar uma olhada então em como foi o mercado nesta última terça-feira aqui no Brasil, que apresentou uma leve recuperação, mas ainda assim está em patamares bastante abaixo dos vistos em fevereiro. Vamos saber então como foi a movimentação do mercado no dia de ontem. Você vê a saca de 60 quilos do Conilon sendo negociada a R$ 357,27 no estado capixaba. A alta no dia, foi de 0,35%, uma recuperação em relação ao valor da segunda-feira, dia 7, mas ainda assim, no acumulado do mês de março, café Conilon já registra uma baixa de 4,44%. Por aqui a gente continua trazendo as referências para o café Conilon, mas agora no cenário internacional, que se aqui no Brasil tem toda essa circunstância, no cenário internacional tem o Vietnã, que teve uma safra maior, é o maior produtor do mundo, o maior exportador também, e com isso tem trazido para baixo, pelo menos desde dezembro, os valores do café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Vamos saber como é que estão os negócios agora. Café Robusta negociado na Bolsa de Londres, plataforma Life, e nós temos aqui a Life trazendo os negócios muito próximos à estabilidade no mais curto prazo, negócios em $1.381 por tonelada, com queda de 0,14% na posição de março. Já as demais posições de curto prazo vêm numa situação mais favorável, alta de 0,21% na posição de maio, $1.411 por tonelada. Julho ganha 0,27%, vem com negócios a $1.441 por tonelada, enquanto setembro, posição negociada com $1.468 a tonelada, elevação de 0,27%, dia de alta, portanto, para o café Robusta negociado em Londres. O destaque agora é para a variedade arábica de café no mercado físico do Brasil, tomando como base o estado de São Paulo. A terça-feira foi de alta nos preços. Vamos ver então a quanto foi negociada a saca de 60 quilos do grão no estado paulista. Você vê 2 dias seguidos de recuperação. A segunda-feira anotando o valor de R$ 482,23 e no dia de ontem, 8 de março, o valor subindo para R$ 483,18 a saca. A alta no dia no estado paulista foi de 0,20% e no acumulado do mês de março, apesar da baixa que a gente vê ali na última sexta-feira, dia 4, o preço do café arábica vem somando altas. A valorização no mês chega a 0,53%. Por aqui vamos saber então a referência para os negócios no cenário internacional do café arábica. Café arábica que é negociado na Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Futures. Tivemos uma reposição interessante de valores, né? Já nesta semana. Tivemos posição de mais curto prazo voltando a operar acima de $1,20 por libra-peso. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Essa elevação em Nova York compensa bastante um pouco a queda do dólar aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem os negócios. Uma coisa está sim muito relacionada ao outro, tem mais preço para o café arábica agora em Nova York, inclusive operando com alta nesta quarta-feira. Quarta-feira de alta de 0,79% na posição de mais curto prazo, que é a posição de março. Negócios em $1,21 mais 15 por libra-peso. Maio tem elevação de 0,86% a $1,22 mais 75 a libra-peso. Julho ganha 0,72%, negociado a $1,24 mais 50 por libra-peso, enquanto setembro
setembro tem $1,26 mais 45 por libra a peso e elevação de 0,87%. Nova York vai compensando um pouco das quedas do valor da saca de café no Brasil. Depois da conversão em dólar e em reais, estava pagando menos, colocaram um pouco mais de preço em Nova York. Essa é a situação de momento para o café arábica. Vamos dar uma olhadinha agora então em como estão os negócios com café arábica no mercado futuro do Brasil, que geralmente sofre influência direta dos negócios lá em Nova York. Vamos saber então como opera o mercado neste momento. As posições de mais curto prazo, a posição de março é a de mais curto prazo, tem agora 10 contratos negociados e ela vem estável em relação ao fechamento de ontem e negocia saca de 60 quilos a $135,50. A posição de setembro tem um volume um pouquinho maior, são mais de 400 contratos negociados agora e eles vêm com uma alta de quase 1% e já negociam a saca a $147,65. Por aqui é hora de mais cotações do café no mercado físico do Brasil. Acompanhe. Começou ontem em Araguari, Minas Gerais, mais uma edição da Fene Café, uma grande feira da cafeicultura brasileira que traz importantes eventos sobre a cafeicultura irrigada. Bom, e a feira, como é de costume, traz três grandes eventos que acontecem simultaneamente na Fene Café, sempre falando sobre a irrigação, sobre a produção e novas tecnologias. Quem está lá é o Walter Pulga Júnior. Walter Pulga Júnior, que é um especialista na área de café, produtor também, e está lá em Minas Gerais. Desde ontem ele faz a cobertura ao vivo aqui no Canal do Boi. Está aqui o Pulga. Pulga, é uma feira diferenciada, ela traz alguns posicionamentos muito interessantes para a tecnologia e também para o mercado. Qual que é a novidade agora? Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Olha, muitas novidades aqui, mas a grande novidade, o mote da irrigação hoje é a Ferte Irrigação. Aliás, hoje pela manhã nós tivemos a abertura, porque são 3 eventos simultâneos, viu, Fabiano? Nós temos a feira de café irrigado, nós temos também um simpósio e esse simpósio foi aberto hoje pela manhã. Nós temos encontro de cafeicultores para tratar de cafeicultura irrigada, mas o simpósio é que ocorre hoje. É o 18º Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada. E a palestra que terminava agora há pouco é a palestra do professor doutor Roberto Vilas Boas, que é da Unesp de Botucatu, uma universidade muito conhecida em São Paulo e no Brasil pelas pesquisas voltadas para o agronegócio. Professor Roberto, obrigado por ter vindo aqui conosco, participar dessa entrevista. Agora, qual é o mote da sua palestra? O senhor chamou a atenção para a gestão do uso da fertilização irrigada, da fertirrigação. Qual é o grande problema da cafeicultura agora? Exatamente. Então, a palestra abordou as questões de controle da adubação. Hoje, os custos da adubação são custos importantes dentro da cultura do café. E a questão abordada nessa palestra foi justamente como trabalhar melhor com essa adubação. Ou seja, eu usei o nome ferramentas para auxiliar os técnicos que estão no campo, os produtores, quem dá assistência aos produtores, para o menor ou melhor manejo dessa adubação. Esse manejo traz economia, traz maior volume de recursos, rentabilidade para o produtor? Exatamente. Na verdade, 2 aspectos principais. O primeiro é a questão da produtividade. Se você faz e aplica na planta aquela quantidade adequada, sem excesso ou sem falta, a planta vai potencializar sua produtividade. Esse é um aspecto importante. O segundo aspecto que eu posso afirmar que a fertirrigação melhora é a questão ambiental. Uma vez que, quando aplicado de forma correta, você evita a perda desse nutriente para a profundidade do solo com chuvas intensas ou irrigação inadequada. Então, 2 aspectos gerenciais de gestão da adubação são colocados nessa apresentação. A irrigação é fundamental para a cafeicultura, principalmente para a agricultura feita. Agricultura, não só a cafeicultura, mas a agricultura do cerrado. O avanço na cafeicultura, ele é mais lento do que em outras áreas da agricultura?
Da irrigação em si, eu acho que não. Nós temos aí uma área importante de irrigação. Esse avanço e a região aqui é prova disso, né? Que a irrigação tem avançado e dia a dia as áreas têm aumentado. A necessidade, a agricultura e a demanda por café de qualidade e produtividade está crescente. Portanto, acredito que isso é uma decorrência da própria situação. No entanto, a questão da fertirrigação ainda precisa evoluir nessas medidas de manejo. Foi isso que nós tentamos abordar nessa palestra. Bom, Fabiano, como você vê, muitos assuntos de interesse dos cafeicultores são debatidos aqui, mas o foco é irrigação. Irrigação com boa gestão, ou seja, não é apenas aplicar equipamentos, utilizar a água, mas utilizar a água racionalmente e utilizar também fertilizantes de modo racional, ou seja, gestão, aprimoramento na administração da propriedade é fundamental. Está dado o recado, professor? Perfeito. No momento de crise, a questão da gestão é essencial. Bom, eu agradeço a presença conosco aqui, Fabiano, do professor Dr. Roberto Vilas Boas, da Unesp de Botucatu. Voltamos já com mais informações. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande, é com você. Obrigado, Pulga. Bom trabalho para vocês. Um grande abraço ao professor Roberto. Fenicafé acontece lá em Araguari, acontece para todo o Brasil, aqui pelo Canal do Boi, no Agricultura BR. Por aqui a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você vai ver que a comercialização do milho em Mato Grosso já passa dos 60%. Vai ver ainda que a expectativa é que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no relatório de oferta e demanda, aumente a expectativa de produção no Brasil e também na Argentina. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quarta-feira. Para você que chegou aqui agora, seja bem-vindo. As informações neste bloco são para o mercado do milho. No estado do Mato Grosso, a comercialização do cereal da atual temporada 15-16 está bastante acelerada. Até o momento, os produtores do cereal já negociaram 60,3% de toda a produção esperada para a temporada, que, aliás, ainda está sendo semeada nos campos. O volume de negócios está 18 pontos percentuais acima do visto nessa mesma época do ano passado, já que no início do mês de março de 2015, as negociações atingiam no estado 42%. A região mais adiantada com a comercialização do milho é a Médio Norte, que, segundo o IMEA, já soma mais de 66% do milho negociado. Olha, ainda de acordo com o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, isso mostra o tamanho do comprometimento assumido pelos produtores do estado. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha em como estão os preços do milho aqui no Brasil, começando pelo mercado futuro. Vamos acompanhar os negócios com o cereal hoje na BMF Bovespa para ver como os negócios reagem nesta quarta-feira. As posições vêm operando em alta, posições de mais curto prazo sobem bastante. A posição de março já opera, veja só, acima de R$ 46,00 a saca. Março tem 720 contratos e negocia o milho a R$ 46,45 pela saca de 60 quilos. Essa posição sobe agora 1% em relação a ontem. Maio opera a R$ 43,83, com alta de 0,71%. Essa posição é a que possui mais contratos negociados, são quase 2.800 agora. Enquanto isso, a posição de setembro, ela vem apresentando redução, baixa de 0,14%, com a saca sendo negociada a R$ 36,03, um volume de negócios acima de 1.200 contratos. Por aqui o Agricultura BR segue destacando o milho e agora nós trazemos o destaque para a previsão que se tem do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos pode apresentar hoje em relação à produção brasileira de milho. E o Departamento de Agricultura, que no mês passado já enxergava uma produção maior aqui no Brasil, que nós sempre lembramos, é concentrada em segunda safra,
pode trazer números atualizados hoje com essa safra brasileira de milho ainda um pouco maior. É o que nós vamos destacar agora no Agricultura BR, números para a expectativa para a produção de milho no Brasil. Estamos em duas torres aqui. Temos aqui o que aconteceu em fevereiro. Trouxe o destaque de 84 milhões de toneladas previstas. Aí você tem os operadores de mercado norte-americano. Ali as torres não fazem muita diferença entre uma e outra, mas são quase 500 mil de toneladas acima. A expectativa é que se possa ter hoje um estoque brasileiro, aliás, uma produção brasileira de milho prevista em 84 milhões e 400 mil toneladas. Então, os operadores de mercado dos Estados Unidos enxergam que o Departamento dos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura, possa trazer essa situação de produção de milho no Brasil para 84 milhões e 400 mil toneladas, portanto, quase 500 mil de toneladas acima do que foi previsto para a produção brasileira de milho no mês passado. Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo informações sobre milho e sobre a previsão para o relatório de oferta e demanda, que será apresentado hoje às 14 horas e 15 minutos no horário de Brasília. Portanto, vai estar fora já desta segunda edição do Agricultura BR, mas você confere os destaques em nossa terceira edição e também nas edições de amanhã, com todos os detalhes sobre esse relatório. No próximo mês muda o horário nos Estados Unidos e aí nós teremos melhores condições para trazer ao vivo aqui na segunda edição. Vamos trazer então agora números, são números para a previsão dos estoques dos Estados Unidos, e esse número aqui é interessante porque mostra que os estoques de milho dos Estados Unidos, de acordo com os operadores de mercado, podem ter uma mudança, e uma mudança para cima. Em fevereiro, foi previsto que os estoques norte-americanos de milho serão de 46.661.000 toneladas. Essa era a previsão que foi divulgada no relatório de oferta e demanda do mês passado. Agora, em março, a previsão dos operadores, essa é uma previsão ainda, o relatório ainda será apresentado, em março pode trazer um número mais elevado. Você observa que essa elevação chega a mais de 800 mil toneladas, fica próximo a 900 mil toneladas de elevação. Março pode trazer estoques de milho nos Estados Unidos em 47.247.600 toneladas, portanto, uma expectativa de elevação nos estoques de milho norte-americanos que podem ser confirmadas no dia de hoje. O que chama bastante atenção é que aquela reunião anual dos Estados Unidos, aquele fórum Outlook do Departamento norte-americano, estimou, né, e divulgou que a safra 16-17 deve ter uma área destinada à produção de milho maior do que a temporada 15-16. Com os operadores de mercado dos Estados Unidos, na expectativa deste novo relatório que será apresentado logo mais, também estão esperando uma elevação nos estoques finais de passagem de milho dos estoques globais do cereal. Para a temporada 2015-2016, eles estão estimando agora que a safra termine com um volume superior a 209 milhões de toneladas em estoques. Vamos relembrar quais foram os números apresentados recentemente. Você vê a coluna mostrando o mês de fevereiro. Relatório apresentado no mês passado mostrava uma previsão de estoques de milho em 208 milhões e 800 mil toneladas, tomando como base o mundo todo, todos os países produtores do cereal. Já para o relatório que será apresentado logo mais, os operadores aguardam uma elevação de 400 mil toneladas neste número que pode chegar a 209 milhões e 200 mil toneladas de milho.
Então vamos trazer agora dados da Argentina e América do Sul de novo em destaque para o milho. E a expectativa dos operadores de mercado norte-americanos é que se tenha uma produção ainda maior de milho nos Estados Unidos. Se já foi surpreendente o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos preverem no mês de fevereiro uma produção de milho na Argentina de 27 milhões de toneladas, é bem acima do que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires espera em relação à produção de milho na Argentina. Agora os operadores de mercado por lá aguardam que o departamento confirme uma leve alta para a produção de milho na Argentina. É o que nós vamos ver agora. Nós temos aqui a Argentina, o que aconteceu em fevereiro, 27 milhões de toneladas. Praticamente igual, mas com o viés de alta na produção de 27 milhões e 200 mil toneladas. É a expectativa para o dia de hoje em relação à produção de milho na Argentina, portanto, uma produção maior de 27 milhões e 200 mil toneladas. Seria muito milho na Argentina. Lembrando que a área destinada ao cultivo deste cereal por lá é menor nessa temporada 15-16, menor do que na temporada 14-15, e o clima não é tão favorável como foi na temporada passada. Essa safra aqui, se os americanos estiverem certos, será maior do que a safra passada dos argentinos para a produção de milho. Bom, vamos saber então como o mercado reage às vésperas desta divulgação, como que estão os negócios com milho hoje lá em Chicago. Veja comigo na sua tela, mercado vindo em baixa nesta quarta-feira, posições abaixo de 0,20%, 0,50% para algumas de mais curto prazo. Março de 2016 negocia o bushel do milho agora a $3,57 mais 75, com queda de 0,27%. Já o milho negociado na Bolsa de Chicago para entrega em maio opera com baixa de 0,48% e negocia o milho a $3,58 por bushel mais 50. Julho vem a $3,64 por bushel, com queda de 0,47%, enquanto setembro cai 0,40% e negocia o milho a $3,69 mais 75. Números que, diante da expectativa desse relatório, oscilam bastante na manhã deste dia. Por aqui é hora de cotações do cereal no Brasil. Acompanhe os valores no mercado físico. Veja no próximo bloco que a moagem de cana-de-açúcar na região centro-sul do país cresceu 22,5% em 5 anos. A demanda de soja continua muito interessante pela soja dos Estados Unidos também. Ontem teve confirmação de vendas de 140 mil toneladas para destinos não declarados. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Esta está sendo uma semana bem movimentada para o agronegócio nacional. Desde segunda-feira está acontecendo em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, uma grande feira do agronegócio, a Expo Direto Cotrijal. E desde ontem, terça-feira, acontece em Araguari, Minas Gerais, uma grande feira voltada para a cafeicultura brasileira. É a FENICAFÉ. É para a FENICAFÉ que nós vamos voltar agora para Araguari. Lá está o Walter Pulga Júnior. Ele nos traz mais destaques agora para a produção de café e trazendo o produtor rural agora em destaque. Pulga. Bom, Fabiano, eu tenho aqui ao meu lado o cafeicultor Gonçalo Apolinário. Bom, o seu Gonçalo deixou o Paraná em 1989, fugindo do nematóide que prejudique muito a cultura do café e das geadas do Paraná. Chegou em Araguari, se instalou e foi o primeiro a fazer, ele e um outro fazendeiro aqui perto, um cafeicultor, a fazer irrigação. Irrigação que era feita durante a madrugada, durante o dia inteiro, com mangueira na mão, com tripa. Bom, de lá para cá, o senhor Gonçalo Apolinário nunca perdeu uma FENICAFÉ, esse encontro que debate irrigação. E ele conta um pouco do que ele viveu aqui em 1989 até os anos 90. Seu Gonçalo, obrigado por ter vindo aqui. Em 1989, 1990, era difícil ter café aqui? Sim, é difícil.
as lavouras existiam, mas ano sim, ano não, porque sempre não tinha irrigação, vinha seca, o café não produzia. Então, como eu cheguei aqui, começando, tive informação que se fizesse poço artesiano, irrigasse, a lavoura produziria todo ano. Foi o que eu fiz. Então, eu chamei um moço que faz poço artesiano e fiz o primeiro poço. E amanhece, eu e o meu vizinho, meu Serafim Pérez, que tem a propriedade dele é bem maior, mas ele fez 2 poços artesianos e começamos a irrigar. Mas irrigar com dificuldade, irrigava com tripa. Nós pegávamos, eu e a minha esposa, nós trabalhávamos da meia-noite ao meio-dia e os filhos do meio-dia até a meia-noite. E assim conseguimos irrigar, salvamos a lavoura. Naquele ano, de 89 a 60, então foi nós dois conseguimos produzir café no Amanhece. Naquele ano, os vizinhos, a gente ficava com dó, os vizinhos perderam toda a lavoura, e eu emprestei naquele ano, para o ano seguinte, 15 sacas de café, fazia um poço artesiano. Eu emprestei para 12 vizinhos meus, cada um fizeram um poço. No ano seguinte, todos aqueles 12 vizinhos produziram bastante café, não muito, porque foi irrigado só uma parte da propriedade, porque era um poço só. Mas e no ano seguinte, aí, todos os vizinhos irrigaram a lavoura. Hoje é todo 100% irrigada na região. Então, deu para a gente ir sobrevivendo até agora. E com agora entrou novas tecnologias, novos tipos de irrigação. Hoje, nós irrigamos para economizar água, irrigamos com gotejo. No começo foi triplo, mas gastava muita água. Agora irrigamos com gotejo para gastar menos água. O senhor frequenta a Fenicafé desde a primeira vez, é um dos primeiros a fazer inscrição. Toda vez o senhor participa. O senhor obteve muito conhecimento aqui nesses encontros sobre cafeicultura irrigada? Sim, aqui o primeiro ano de irrigação, eu fiquei o dia todo aqui explicando para todo o pessoal que estava na feira como irrigava com tripa que ninguém conhecia. Pessoas que vêm daqui do sul de Minas, de todo lado aqui. Então eu e o Evanido Pérez, que é filho do Serafim, explicando para o povo como é que irrigava café com tripa, com dificuldade. Hoje eles mudaram, cresceram muito, eles trabalham com pivô e com gotejo. E eu trabalho só com gotejo, que a minha área é pequena. Ou seja, valeu a pena acompanhar todos esses anos de evolução aqui? Sim, esses 21 anos de irrigação, muita coisa aprendeu. Hoje, no momento, a coisa foi diferenciando porque a tecnologia aumentou e a gente está ficando para trás. Mas pelo menos a gente tem o conhecimento que vai levando a lavoura até o momento. Mas o senhor não perde uma palestra. Eu reparei que o senhor está aqui desde o primeiro dia. Não perco, nunca perdi uma palestra aqui. Eu venho aqui os 3 dias de feira e eu estou assistindo uma por uma. E sempre foi proveitosa para mim. Bom, você está ouvindo, Fabiano? Gonçalo Apolinário tem 86 anos, está aqui participando de todas as palestras, sempre atento, vem acompanhado da sua esposa, é um cafeicultor dedicado e muito conhecido, muito querido do cafeicultor de Araguari. Agora, um recado de quem está há mais de 60 anos na cafeicultura. Irrigação é importante e traz lucro, Sim, seu Gonçalo? Porque aqui sem irrigação ninguém sobrevivia. Aqui a irrigação é a vida do cafeicultor. Aqui sem irrigação, na nossa região de Araguari, então ninguém sobrevivia com café. Mas agora com a irrigação, estão todo mundo levando a vida. Né? E tecnologia é importante para melhorar? Sim, sem tecnologia, hoje nada não funciona. Hoje a tecnologia é tudo para a agricultura, nem só do café, como em outros cultivos, né? O senhor hoje é exemplo para muitos cafeicultores daqui da região. Se o senhor tivesse que mandar um recado para agricultores em geral, não só cafeicultores, mas agricultores, que recado o senhor mandaria, depois de mais de 60 anos na agricultura, para quem está nos acompanhando agora? Olha, o recado que eu mando é esse. Que todo mundo que quiser desenvolver na agricultura de café, tem que acompanhar a tecnologia e não esquecer que sem irrigação não funciona. Bom, tá dado o recado aí de quem tem mais de 60 anos de experiência com a cafeicultura e que conhece a agricultura. Fabiano, eu encerro por aqui, agradeço a participação do cafeicultor Gonçalo Apolinário aqui conosco, em Araguari. Nós transmitimos ao vivo aqui da Fenicafé. Encerro por aqui essa minha participação, eu volto sinal para Campo Grande, é com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação, bom trabalho, ele continua nas atividades lá, fazendo reportagem também com as pessoas que estão expondo produtos durante a Fenicafé. E daqui a pouco nós vamos trazer informações também a respeito do que acontece em Nome Toque, a grande feira, uma das maiores feiras agrícolas do país.
Por aqui é hora de cotações do café no mercado físico do Brasil. Veja como estão os valores do café arábica hoje, de acordo com o Centro do Comércio de Café do Estado. O destaque por aqui agora é para o setor sucroalcooleiro. A gente vai falar um pouquinho sobre a produção de cana-de-açúcar do Brasil. Olha, até agora, a moagem de cana-de-açúcar na principal região produtora do Brasil, que é a região Centro-Sul, soma quase 604 milhões de toneladas. Esse volume surpreende, ele já passa de 14 milhões de toneladas em relação à estimativa inicial da safra, feita pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Olha, esse volume mostra que nas últimas 5 safras, o volume de cana moída na região Centro-Sul do país cresceu 22,5%. Isso mesmo, é o que a gente vai acompanhar agora no gráfico para relembrar como foram as últimas temporadas da cana aqui no Brasil. Na safra 2011-2012, a produção de cana do país atingiu na região Centro-Sul 493 milhões e 100 mil toneladas. Já na temporada 12-13, o volume veio para cima, 532 milhões e 700 mil toneladas de cana moída. Temporada 13-14, o volume chegava já a quase 600 milhões, atingindo os 597 milhões de toneladas. E na temporada 14-15 foi o único ano neste período que a gente vê em tela que teve uma redução. A moagem de cana atingia 571 milhões e 300 mil toneladas. Para a atual temporada, a 15-16, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar estimava uma produção de 590 milhões de toneladas. Mas até o momento, até o fim do mês de fevereiro, segundo o último relatório apresentado hoje por eles, a moagem já alcançou 603 milhões e 800 mil toneladas de cana. E isso sem contar que a safra 2015-2016 ainda não foi finalizada. Segundo o Ministério da Agricultura, toda a cana que for moída até o dia 31 de março deste ano vai ser contabilizada para a atual temporada. Bom, já no que diz respeito à safra 2016-2017, já há uma expectativa também de aumento na moagem de cana. Segundo a Datagro, que é uma consultoria especializada no agronegócio, traz bastante números a respeito da safra de cana. A estimativa é que o Brasil e a região centro-sul do país moa 620 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, mostrando aí mais uma vez um aumento na produção, seguindo esse ritmo de aumento que a gente viu aí nas últimas safras. Olha, e essa estimativa de aumento se deve ao bom clima para a safra de cana-de-açúcar nesta atual temporada, devido ao clima menos chuvoso e a soma do volume disponível de cana bisada do ano passado, é a chamada cana bisada, aquela que sobrou do ano passado e que não pôde ser processado devido aos dias perdidos por excesso de chuva. Outra boa notícia é de que com as chuvas diminuindo no segundo semestre do ano de 2015 por conta do enfraquecimento do fenômeno climático El Niño, ou melhor, no segundo semestre de 2016, agora do meio do ano para frente, a expectativa é de que o nível de ATR, que representa a qualidade da cana, deva ser maior e isso deve resultar em mais açúcar e mais etanol extraído da matéria-prima. Bom, por aqui nós vamos trazer então mais informações de mercado. Vamos saber como é que está o mercado do trigo, destaque deste bloco. Você já viu neste bloco café, cana-de-açúcar, agora tem trigo, tem cotação do arroz também. Trigo nos Estados Unidos, mercado futuro da Bolsa de Chicago recua no dia de hoje. Posição de março cai 0,37%, 4 dólares e 59 centes, mais 50 por bushel. Maio cai 0,48%, com negócios a 4 dólares e 63 centes o bushel. Julho, 4 dólares e 69 centes, mais 25 o bushel, recuo de 0,5%.
0,52%, enquanto setembro tem negócios a $4,78 por bushel, queda de 0,72%, recua mercado do trigo nesta quarta-feira em Chicago, na véspera de divulgação do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Tudo isso aqui no Brasil, o dia de ontem foi de queda para o preço da tonelada negociada no estado do Paraná. As cotações do trigo no mercado físico do país interromperam a sequência de alta que vinha sendo registrada já há meses aqui no país, um dia de redução. Vamos acompanhar então como foi este dia para o mercado. Você vê comigo na sua tela a forte queda para o valor da tonelada do trigo negociada no estado paranaense. O valor que havia atingido poucos dias atrás, sexta-feira passada e segunda-feira também, a marca de R$ 760 a tonelada. O valor veio abaixo ontem, fechando o dia a R$ 756,34. A queda no dia superou o 0,5%, mas ainda assim, no acumulado do mês de março, trigo negociado no Paraná já soma alta de 0,81%. Previsão do tempo é o último destaque deste bloco. Nós vamos saber como é que está a previsão para o norte e nordeste do país. São regiões que tiveram chuvas muito irregulares, faltou chuva no nordeste e no norte do país por conta do fenômeno El Niño. E agora, com a expectativa da redução dos efeitos desse fenômeno, pode ser que tenha mais chuva por lá. Quem responde é a Nadiara Pereira. Nadiara, diminuiu os efeitos do El Niño, começam a diminuir. Isso muda a expectativa de precipitações de chuvas no norte e nordeste do Brasil? Olha, Fabiano, nesta primeira quinzena de março, sim, as chuvas já estão aumentando, principalmente na região norte, e chegam a atingir também com forte intensidade algumas partes do nordeste. Mas a tendência é que essa chuva persista agora no decorrer do mês de março, e abril já teremos uma diminuição das chuvas com o final do período chuvoso em algumas áreas destas regiões. Por enquanto, a região nordeste ainda vive uma situação bem crítica, há um baixo índice de umidade do solo em grande parte da região, esse índice chega abaixo de 10%, e por enquanto o solo um pouco mais encharcado em algumas áreas do Maranhão, Piauí e até o oeste da Bahia, onde voltou a chover nesses últimos dias. Agora, para os próximos períodos, tem expectativa de chuva, mas é uma chuva ainda mal distribuída. Amanhã chove forte do oeste da Bahia até Maranhão e até o Rio Grande do Norte, e ainda tempo bastante seco nesta área aqui da faixa leste e também no interior da Bahia. Então, áreas ainda produtoras de cana, de cacau da Bahia, café também na Bahia, por enquanto não tem previsão de chuva para esses próximos dias. Até pelo menos o dia 13 agora do mês de março, a chuva forte vai ficar concentrada entre Maranhão e Ceará. As áreas mais atingidas devem receber pelo menos 70 milímetros e também tem previsão de uma chuva forte aqui no extremo oeste da Bahia. Só que essa chuva não deve se espalhar pelo estado baiano, que deve continuar em situação crítica por causa da falta de umidade. E entre os dias 14 e 18 de março, ainda vai chover de forma significativa no Maranhão e no Piauí. Nas demais áreas, a gente observa que a chuva será irregular e com baixo acumulado. E no norte do país, especialmente Amazonas e Roraima, viviam a maior seca dos últimos 20 anos por causa da atuação do fenômeno El Niño. O solo estava bastante seco, principalmente Roraima ainda apresenta um grande déficit hídrico, mas as instabilidades já estão ganhando força sobre o interior do Nordeste e as chuvas do Norte, e as chuvas já devem garantir melhores condições para os próximos períodos. Agora, no período que vai até o dia 13 de março, a chuva forte inclusive chega em partes de Roraima. Os volumes devem ultrapassar 70 milímetros em boa parte da região norte do Brasil, então trazendo um alívio para essa estiagem. E no período que vai do dia 14 até 18 de março, também vai chover em quase toda a região norte, com maiores volumes entre Amazonas e Pará, e também vai continuar chovendo de forma mais significativa sobre o estado do Tocantins, importante produtor de grãos. Fabiano. Obrigado, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela volta com informações para o sul do Brasil.
Por aqui nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta você vai ver que os Estados Unidos declararam a venda de mais 140 mil toneladas de soja para destinos não declarados. Por falar em Estados Unidos, daqui a pouco mais expectativas para o relatório de oferta e demanda, estoques de soja, produção de soja também nos Estados Unidos, Brasil, para o mundo todo, daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O tempo voltou a fechar na região sul do país nesta quarta-feira e já tem cidades dos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, registrando fortes chuvas. Vamos falar com a Nadiara agora mais uma vez para saber os destaques para o sul do país. Nadiara, essas chuvas que caem por lá podem atrapalhar os trabalhos no campo? Podem sim, Juliana, principalmente nesta quarta e também na quinta-feira. A responsável por toda essa chuva que vem atingindo já a região sul nesta quarta-feira é uma área de baixa pressão atmosférica que se formou aqui sobre o Uruguai e avança, sobre o Paraguai, e avança trazendo nuvens carregadas. A gente já acompanha aqui nas últimas imagens de satélite muita instabilidade avançando sobre a região sul e também atingindo partes de Mato Grosso do Sul e até mesmo do estado de São Paulo. Então tem previsão de chuva forte, só que nos próximos dias, essa chuva mais intensa vai se concentrar sobre o litoral, especialmente aqui faixa leste de Santa Catarina e do Paraná podem ter chuva forte e essa chuva ela pode vir acompanhada por ventania e até granizo. No interior da região sul, no interior dos 3 estados, a chuva vai diminuir a partir da quinta-feira. As pancadas serão bem mais isoladas e com baixo acumulado. Então, a partir de amanhã, já, principalmente a partir do final do dia, as condições já começam a melhorar e mais para o final de semana, as atividades no campo devem avançar bem sobre o interior gaúcho, interior de Santa Catarina e também interior paranaense. No próximo período, a chuva diminui em grande parte da região. A gente observa que tem previsão para algumas pancadas, mas serão chuvas muito isoladas e com baixos acumulados. Então, é uma chuva que não vai atrapalhar as atividades no campo, mas, por outro lado, não vai recuperar a umidade do solo, especialmente no interior gaúcho, onde o solo já está mais seco. No próximo período, entre 19 e 23 de março, a chuva volta a ganhar força no estado gaúcho. O estado mais atingido deve receber aí mais de 50 milímetros na fronteira oeste. Já entre Santa Catarina e Paraná, mais um período com pouca chuva, as pancadas serão mais isoladas e com baixos acumulados. Então, especialmente no Paraná, que está avançando com a colheita da soja, entre hoje e amanhã a chuva pode vir com forte intensidade, há risco para tempestades, mas já a partir da sexta-feira as atividades no campo voltam a ser favorecidas e pelo menos até o dia 23 não tem previsão de volumes tão expressivos sobre o estado. Juliana. Tá certo, Nadiara. Muito obrigada pelas informações. Até a próxima. Bom, e a Nadiara trazia os destaques da região sul do país e é exatamente no sul, no Rio Grande do Sul, na cidade de Nome Toque, que acontece a Expo Direto Cotrijal. Essa feira reúne tecnologias, traz tecnologias e reúne as principais empresas do Brasil e do mundo no que diz respeito a tecnologias no campo, para a agricultura e também para a pecuária. Nossas equipes de reportagem estão lá. Ontem houve um importante lançamento de cultivares para a soja e você acompanha os detalhes agora na reportagem. A Bayer hoje está trazendo 2 inovações dentro do mercado de soja. A primeira inovação é o lançamento da nossa marca de soja, tá? Que é a marca Credence, que é uma marca pautada em 3 grandes benefícios, né? O primeiro benefício é a credibilidade. Então, o primeiro ponto, nós estamos trazendo uma marca nova, já com a credibilidade Bayer, de qualidade, de entrega e tudo que o endosso que a Bayer já traz para o mercado. O segundo ponto é a marca de soja hoje com a tecnologia certa para o hectare certo do produtor, ou seja, nós entendemos as dificuldades que o produtor tem na cultura da soja e a gente tenta trazer cada vez mais soluções. E o terceiro ponto é que através de Credence o produtor tem acesso a todo o portfólio Bayer. Então a gente não está falando só de sementes, estamos falando de programa de relacionamentos que é o AgroService, estamos falando de soluções como de primeira sem dúvida, como o Bayer contra lagartas, que são ferramentas que a Bayer já trabalha hoje e todo isso vai ser carreado através da nossa semente Credence. O segundo lançamento é a tecnologia Liberty Link, que é uma tecnologia que a gente está trazendo como uma nova ferramenta para o agricultor no controle de plantas daninhas, principalmente naquelas plantas daninhas que são resistentes
a outros tipos de herbicida, e plantas daninhas hoje de difícil controle, né? Que o produtor tem cada vez mais enfrentado dificuldades nos controles dessas plantas daninhas. E o Agricultura BR segue por aqui trazendo mais destaques para você que nos acompanha. É hora de mais cotações de mercado. Veja. Você acaba de conferir as cotações da soja hoje, valores mínimos e máximos em cada estado produtor. E falando no grão, vamos falar sobre a colheita, que é a atividade predominante hoje em dia nos campos. No estado do Mato Grosso, a colheita caminha para o fim com uma leve queda de produtividade em relação aos anos anteriores. Quem tem mais informações é o repórter Valdir Pacheco. A safra 2015-2016 de soja está se encerrando como um dos maiores custos operacionais dos últimos anos, conforme indicaram os cálculos do CPEA. Além da forte valorização do dólar frente ao real, os reajustes da mão de obra e a alta nos juros de custeios, dos combustíveis e da energia elétrica elevaram os gastos dos produtores. O presidente do Sindicato Rural de Sorriso alerta para o atrelamento do dólar versus insumos. Se você analisar em reais, sim, dólar hoje está bem baixo, né? O nosso mercado já faz muitos anos que não vem abaixo de 9 dólares o bushel. Esse ano está se mantendo nessa faixa. Então, se você analisar o mercado internacional, nós temos um produto muito abaixo do normal. Nós tivemos em vários anos vendendo soja a 10,5, 11, até mais de 11 dólares o bushel. Hoje não chega nem a 9. Então, assim, se você analisar em dólar, o mercado internacional está baixo. Porém, com a alta do dólar, ele conseguiu fazer mais reais. Aí, no sentido de você pagar a custeio, você pagar a prestação de máquina e adquirir alguns insumos em reais, aí a troca fica razoável, fica até boa. O problema é o desatrelamento, como eu falei. Se você vendeu no mercado com dólar mais baixo e agora vai adquirir o soja com mercado alto, aí fica o problema sério de elevar o custo também em grãos. Então, é um aumento real de custo. Por outro lado, a recente alta da taxa de câmbio abre alguma expectativa na venda da oleaginosa que está atrelada ao dólar. Com toda certeza, o insumo aumenta também. Porém, o nosso soja também é dolarizado, então interferiu bastante e também subiu numa proporção razoável. O problema é aquela pessoa que não conseguiu casar o valor do soja ou teria vendido um soja futuro lá atrás, no mercado mais baixo do dólar, e está recebendo hoje a faixa de 50, 52 reais no soja e queira comprar um insumo com o dólar a 4 reais. Daí a defasagem é bem mais grande. Quem conseguiu casar preço com preço de insumo dólar, casando no mesmo dia, a margem, vamos dizer assim, de troca, o poder de troca do grão é muito parecido com o do ano passado, o custo muito parecido. O município já colheu 90% da safra de soja 2015-2016, com uma produtividade média de 50 sacas por hectare. Isso quer dizer, são 10 sacas a menos em comparação aos outros anos. Estamos aí a 15% praticamente abaixo da média histórica nossa. Inclusive ficando abaixo da média do Mato Grosso. O Sorriso, em toda a história de plantio de soja, pelo menos do tempo que a gente fez essas pesquisas, que tem dados do estado, dados do município, o município de Sorriso sempre ficou bem acima da média do estado. A média do estado hoje, segundo IMEA, em torno de 52, 53 sacas. Nós estamos com 50. Então nós estamos com Sorriso abaixo da média do estado, inclusive. Então isso há muitos anos que não acontecia. E tem aí, por conseguinte, desse atraso de colheita, com o atraso do plantio, atraso da colheita, a questão do milho safrinha, né? Então nós estamos aí encerrando agora essa semana, encerrando o plantio de milho já dentro do mês de março, que é totalmente fora da janela ideal de plantio. E temos aí em torno de 30% da área plantada fora da janela boa de plantio. Então a perspectiva de uma safra abaixo do normal no milho também é muito grande. Valdir Pacheco para o SBA.
Tá aí, reportagem feita no Mato Grosso, o produtor explicando o atraso na semeadura da soja, consequentemente na colheita e também resultando no cultivo do milho de segunda safra ou milho safrinha, milho que é o destaque de agora. Eu quero agradecer aqui a participação de público no nosso Twitter. Quem está participando conosco, mandou uma mensagem aqui, foi o Everton Lima, e o Everton comentou aqui as cotações. Ele disse que gosta bastante de ver os valores mínimos e máximos para o seu estado. Everton, quando o pessoal mandar pelo Twitter, coloque também o nome do estado, é importante saber, estado, município também. Obrigado, Everton Lima, pela sua participação. Nós vamos continuar trazendo números que também são de cotações, mas agora com valores médios. E já que o produtor lá do Mato Grosso comentava esse atraso, né, totalmente fora da janela ideal para o cultivo do milho de segunda safra, vamos trazer os valores médios para o Brasil. Então, são os 8 estados que têm a maior produção no Brasil, no país inteiro, e que têm a maior relevância, portanto, para os números finais. Então, nós vamos ver agora valores médios e não mínima e máxima, tá, sobre os dados que são elaborados pela Agência Rural Business. Então, nós temos aqui sacas de 60 quilos, valor médio do preço do milho, considerando a mínima e a máxima diária. Nós temos aqui do dia 7 de fevereiro até o dia 9 de março, portanto, é a data de hoje até as 10 horas da manhã. E nós tínhamos o valor no dia 7 de fevereiro, R$ 37,37 a saca. Esse valor sobe para R$ 37,62 no dia 10 de fevereiro. Fechou a primeira quinzena em R$ 37,65. No começo desse mês já veio para R$ 38,94. O milho realmente não encontra régua, ele vai subindo. No dia 7 vinha para R$ 38,99. E agora, olha só, hoje o valor médio às 10 horas da manhã alcançava R$ 39,56, considerando os principais estados brasileiros, mínima e a máxima diária, alta de 5,87% nos últimos 30 dias. Milho que tem preço muito forte no mercado futuro nacional e principalmente no mercado físico. Bom, ao contrário do que vem acontecendo com o preço do milho no mercado físico do Brasil, o preço da saca de soja vem caindo, em decorrência da queda recente do dólar frente ao real e também do avanço dos trabalhos de colheita da oleaginosa. No período dos últimos 30 dias, a queda já chega a 10%. Vamos relembrar os números, então, deste período. Você lembra comigo que o preço da saca no dia 7 de fevereiro, tomando como base o preço mínimo e máximo negociado diariamente em 10 estados produtores do país, ficava em R$ 73,50. O valor já vinha abaixo no dia 11 do mês, atingindo R$ 72,80. No dia 21 de fevereiro, apresentava uma recuperação, voltando para casa dos 73, mas recuando ainda com mais força logo depois disso, na última semana do mês, alcançando a marca de R$ 70,20 no dia 26 de fevereiro. No dia 2 de março, o preço já perdia o suporte de 70, chegava a R$ 62,25 e na cotação de hoje, dia 9 de março, por volta das 10 horas da manhã, o preço anotado, tomando como base 10 estados produtores, preço médio da saca de soja no Brasil era de R$ 66,12, portanto, caindo 10% nos últimos 30 dias. Por aqui, o Agricultura BR continua falando a respeito de soja e também da produção internacional. Agora vamos trazer os destaques para a Argentina. Agora são exatamente 13 horas e 22 minutos no horário de Brasília e é importante ressaltar que hoje nós temos o relatório de oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório será apresentado às 14 horas e 15 minutos de hoje e tem muita expectativa sobre ele. Nós vamos ver agora a expectativa para os argentinos. Vamos saber o que acontece com a Argentina. Temos aqui o gráfico que mostra a expectativa de produção de soja para a Argentina. E aqui nós temos uma situação um pouco diferente, porque a gente colocou também a expectativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que o Agricultura BR usa bastante essa situação da Bolsa. Então aqui nós resolvemos complementar essas informações. Então o gráfico aqui, para você que está acompanhando a Agricultura BR, mostra que em fevereiro a expectativa para a produção na Argentina foi divulgado pelo relatório de oferta e demanda, é de 58.500.000 toneladas de soja, expectativa de produção na Argentina, para o mês de fevereiro.
Para o relatório que será divulgado hoje, tem uma mínima, uma média e uma máxima. A mínima esperada para hoje é de 58 milhões e 500 mil toneladas. Portanto, se vier na mínima esperada pelos operadores americanos, já será superior à expectativa divulgada no mês passado. A mediana é de 59 milhões de toneladas, enquanto a máxima, você acompanha comigo aqui, pode chegar a uma produção de 61 milhões de toneladas, de acordo com os operadores de mercado dos Estados Unidos. Já a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, você acompanha esses dados toda semana aqui no Agricultura BR. O último boletim que foi apresentado na quinta-feira passada, durante o período da tarde, apontava para uma produção argentina de 58 milhões de toneladas. Para a produção brasileira de soja, é possível que o relatório que será divulgado logo mais às 14 horas também traga mudanças. Uma variação que pode ser inferior em relação à projeção apresentada em fevereiro ou que pode somar mais do que foi apresentado, mais de 100 milhões de toneladas de soja. Mesmo a atual produção de soja brasileira passando por severos problemas climáticos no campo, que vem fazendo reduzir as projeções aqui internas do Brasil, o órgão norte-americano pode até estimar uma safra ainda maior e é o que a gente vai acompanhar agora na tela, então. Você vê conosco a expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório apresentado no mês de fevereiro estimava uma produção brasileira de soja em 100 milhões de toneladas. Na mínima esperada pelo mercado, eles até estimam uma queda, indo a produção para 98 milhões e 600 mil toneladas. Já a expectativa máxima dos operadores de mercado é para uma safra ainda maior do que foi dita no mês de fevereiro, uma safra que pode atingir 100 milhões e 200 mil toneladas do grão. Ainda falando um pouquinho sobre a safra brasileira de soja, eu lembro você que amanhã a Conab e o IBGE também divulgam seus últimos levantamentos. Por aqui agora dados para os Estados Unidos mesmo, o relatório de oferta e demanda traz números para o mundo todo e claro que para eles mesmos, os norte-americanos, traz também levantamentos importantes. E o levantamento, pelo menos na expectativa dos operadores de mercado, é que hoje o departamento aumente a expectativa de estoque nos Estados Unidos. Ainda que de leve, os estoques de soja podem ser elevados no dia de hoje pelo relatório que será apresentado logo mais. Vamos ver aqui os dados então, vamos ver como é que fica a situação gráfica. Temos aqui a expectativa de estoques nos Estados Unidos, temos aqui a mesma dinâmica, o que foi divulgado em fevereiro, mínima, média e máxima diária que nós temos para o relatório que será apresentado hoje. Em fevereiro, o Departamento de Agricultura americano estimou 12 milhões 250 mil toneladas de soja em estoque nos Estados Unidos. Essa era a expectativa no mês passado. Hoje, nós temos para esta quarta-feira, dia 9 de março, daqui a pouco, o que pode acontecer de acordo com os operadores. Uma mínima de expectativa de 11 milhões 970 mil toneladas, portanto, voltaria para os estoques estimados em janeiro, ou uma média, a média já é maior, média de 12 milhões 440 mil toneladas, maior, portanto, do que foi divulgado em fevereiro, e na pior das hipóteses aqui, máxima de 13 milhões e 90 mil toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos. Agricultura BR chegando na reta final de mais uma edição. A gente fica aqui também na expectativa desse relatório que sai logo mais às 14 horas. Na edição, a terceira edição do programa desta quarta-feira, você vai ter todos os números por aqui. Por enquanto, nessa edição, a gente fecha trazendo em destaque o dólar aqui no Brasil, que vem sofrendo quedas expressivas, e também a soja negociada nos Estados Unidos. Começando pela moeda norte-americana, dólar vem em queda no Brasil em mais um dia seguido. Ontem fechava a R$ 3,73, que já era a cotação mais baixa de 2016. Neste momento, vem a R$ 3,69 mais um, registrando baixa de 1,31%. Bom, logo mais, como você já sabe, tem o relatório de oferta e demanda mundial que pode trazer elevação de estoques dos Estados Unidos para soja, estoques globais da oleaginosa e também elevação da estimativa de produção no Brasil e também na Argentina. Agora, para fechar, a gente dá uma olhadinha no mercado, então, na Bolsa de Chicago, para saber como que está a expectativa diante da véspera da divulgação dos números. Você vê neste momento a soja operando em alta, ela que já vinha em baixa no dia de hoje.
Março agora opera com alta de 0,51%, negocia o bushel a $8,82. Maio vem a $8,86 mais 75, com baixa de 0,25%, com alta, de 0,25%. A posição de julho sobe 0,19 e negocia o bushel a $8,91 mais 75, enquanto agosto, $8,94 por bushel, com alta de 0,19%. Fabiano. Bom, por aqui a gente continua falando a respeito das expectativas para o relatório de oferta e demanda. Hoje, na abertura do programa, nós destacávamos o que acontecia com os estoques internacionais, estoques mundiais. Vamos retomar esses números, que os estoques mundiais podem ter alteração. Então, podem colocar na tela aí o gráfico que mostra a expectativa de estoques. São estoques internacionais da soja e nós temos aqui a situação para os estoques mundiais. E você observa que fevereiro, portanto no mês passado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimavam 80 milhões e 400 mil toneladas estocadas. Deve haver alteração para os estoques internacionais de soja, porque os operadores esperam o seguinte: uma mínima de 80 milhões de toneladas, a média 81 milhões de toneladas e uma máxima esperada para o dia de hoje, na divulgação, de 82 milhões e 400 mil toneladas, seriam 2 milhões de toneladas acima do que foi estimado no mês passado. Portanto, aí os dados aí, a expectativa para o dia de hoje, você vai ter todos os detalhes na terceira edição do Agricultura BR e, claro, amanhã na primeira e principalmente na segunda edição, essa que você acompanha agora. E esta edição, então, vai ficando por aqui. A gente relembra com você quais foram os principais destaques do dia. Bom, um dos destaques do dia foi o motivo das quedas para os valores praticados para o café Conilon no Brasil. Você viu uma nova queda do dólar, que agora opera abaixo de R$ 3,70 no Brasil. As expectativas para soja e milho em relação ao relatório de oferta e demanda, que será apresentado logo mais pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura. E ainda nessa edição, você viu que a comercialização do milho, que ainda está sendo plantado no Mato Grosso, já chega a 60%. Todos os destaques você também acompanha no blog do programa, que você acessa através do portal do SBA. Obrigada pela companhia em mais este dia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.